A paz do Senhor, igreja. Eu sou o pastor Ricardo, pastor de uma igreja pentecostal. Por sinal, eu estou aqui na igreja e estou gravando mais um vídeo para o canal, porque o canal ele tem um fim de pregação, de evangelização da palavra de Deus. E vamos falar alguns assuntos importantes. Frequentemente eu ouço pessoas que não entendem a palavra de Deus e são pessoas que são religiosas. E essas pessoas, elas agridem naturalmente, pois nela não há o Espírito, e sim há um coração duro e petrificado. A palavra diz um coração duro e petrificado, a qual não tem entendimento, a qual não tem conhecimento, a qual olham e não veem, a qual pensam, mas não entendem, conhecem, mas não reconhecem. Então é o espírito de torpor que eu já mencionei em um vídeo anterior. Então essas pessoas, elas pensam de maneira individual, e Deus, ele não é individual, Deus é plural, igreja é comunhão. Então essas pessoas são como crianças espirituais. Uma criança, quando ao lado de outra criança, quando ela fica com inveja, quando ela quer o brinquedo de uma outra criança, ela não entende, então ela bate, ela morde, ela esperneia, ela sai ali do procedimento normal de raciocínio. Então a mesma coisa são as pessoas. Então por isso que o Senhor disse: eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. O que é isso? Cordeiros no meio de lobos. Porque o cristão, aquele que é convertido, aquele que tem a presença, não é que ele é santo, não é que ele já é um anjo, mas sim ele tem ali a mente de Cristo, ele tem o coração de Cristo, o coração ali doutrinado pelo Espírito Santo. Então é um outro agir, é uma outra forma. O crente, ele dá a outra face. O que significa dar a outra face? Dar a outra face é ser um tolo, na linguagem popular, ser um bobo, um besta, e ali se deixar roubar, se deixar trair, se deixar enganar, se deixar menosprezar. Não é isso. Dar a outra face não é isso. Dar a outra face é quando você recebe aquela agressão de quem não entende e você discerne que a pessoa realmente não entende, que a pessoa faz isso de acordo com o não entendimento dela, e você age como cristão. Você age, continua pregando a palavra, continua falando e fazendo a obra de Deus. Se essa pessoa não quer, sacuda o seu sapato e vá para um outro lugar. É isso que diz a palavra. Mas se o crente aí fica com ódio daquela pessoa, tenta se vingar daquela pessoa, então aí já é uma ação carnal. Aí ainda não está amadurecido em Cristo para poder percorrer o caminho, a verdade e a vida. Mas isso faz parte do nosso amadurecimento. Isso faz parte da nossa caminhada. Visto isso, Jesus, ele passou ali ao lado da figueira. E a palavra diz que não era tempo de dar figos. Então, Jesus, ele procurou, não encontrou. Então ele disse para a figueira: seca-te. E a figueira secou. Outro texto também, Jesus diz que toda árvore que não tiver fruto será arrancada e lançada ao fogo. Isso ilustra você, crente, porque se você é uma planta que, tendo água, chuva, tendo ali adubo, tendo todas as condições climáticas, as condições orgânicas para a planta frutificar, e não frutifica, mesmo fora do tempo, e não frutifica, então você não serve, porque Deus está fora do tempo, Jesus está fora do tempo, quem faz o tempo é Jesus. Você não está limitado ao mundo, às coisas mundanas. Você está limitado a
ao poder e autoridade de Deus. Então, Deus, Ele lhe deu condições, Ele lhe premiou, lhe presenteou com as características de nascença, com as características humanas e espirituais que você agrega, para que você possa fazer a obra. Deus, Ele não vai lhe dar uma obra a qual você não queira, você não possa, você não se esforce para fazer. Deus, Ele sabe da sua limitação de fé, da sua limitação de entendimento. E Ele sabe até onde você pode ir, de acordo também com os dons que o Espírito Santo, Ele lhe dá para o serviço. A obra de Deus, ela é serviço. A obra de Deus, ela não é algo para que você se exalte, porque toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Então, se o Espírito Santo lhe proporciona o dom da cura, e você não exerce esse dom para o serviço, para servir, então você não serve. Outra coisa que eu vou mencionar nesse bate-papo, nessa conversa, é sobre cultuar. Cultuar não é você vir à igreja todos os cultos, sentar ao banco, ou mesmo você fazer ali algumas orações, cantar, louvar, dizimar, ofertar e vai para casa com o dever cumprido. Cultuar é quando você está em Deus nas 24 horas, está na presença 24 horas. O culto é só uma pequena parte, o culto é só uma fração das ações que um cristão, um crente verdadeiro pratica. Então, o agradecimento ao alimento, as orações normais do dia, eu gosto de focalizar nas 7 orações diárias, que são um grande reforço, um grande alimento espiritual. Você ora pela manhã, ao acordar, agradecendo a Deus por ter acordado, por ter um teto, pela saúde dos seus familiares, pela paz. E depois que você acorda, você ora após o café da manhã, agradecendo, é claro, normalmente o alimento. Entre o café da manhã e o almoço, você está em Deus, você vai meditar ali na palavra, um versículo. Você ora também no almoço, você ora também no jantar. A cada alimento que Deus lhe proporciona, você ora. Você faz a oração da tarde, faz a oração ao deitar. Se você acorda pela madrugada, você ora, totalizando as 7 orações. Isso fortalece muito o crente. O pessoal da rua está fazendo barulho, mas isso não impede aqui que nós continuemos, né? Outra coisa, crente, que eu, como um pequeno pastor, que aprendi e aprendo muita coisa diretamente com o Senhor, pela misericórdia, para que eu cuide e sirva pessoas, é quanto ao dinheiro. Hoje os pastores têm fama de ladrões, de corruptos, os patrões têm fama de desonestos. Então, o dinheiro, o que é o dinheiro? Dinheiro é apenas um pedaço de papel. Se corta ali aquele retângulo, se imprime ali com tinta a grafia do que significa, o que significa para o homem. Mas nós vivemos de acordo com o que significa para o homem ou o que significa para Deus. Nós vivemos do papel sujo e com tinta, várias pessoas de todos os tipos ali manuseiam, ou nós vivemos da graça de Deus? Nós pagamos pela vida, nós pagamos pela cura, nós pagamos pela paz, nós pagamos porque o alimento é provido? Não, pastor, o alimento nós pagamos, nós compramos o alimento. Se nós não compramos, o alimento não chega.
Claro que chega. Se você paga pelo alimento, muitas vezes o alimento não tem garantia de chegada. O alimento, ele pode não ser útil ao seu organismo, porque você vai comprar, vai comer, pode até fazer mal, ou não surtir o efeito desejado. Mas a graça, ela é eficaz. A graça é que faz o alimento chegar. A graça é que faz você ter condições. A graça é que faz você ter saúde. A graça é que faz você prosperar. Então, foque na graça. Foque na presença de Deus. Mais um assunto que nós vamos abordar, na continuidade, como eu estava falando, sobre cultuar. Que eu falei que o culto, são as 24 horas do dia, nos agradecimentos, nas orações, na leitura da palavra. Então, a presença na igreja é só uma fração. Tem ali o monte também. O monte não é de qualquer forma, não é como tomar um banho, entra, sai, vou ali, vou no monte, depois volto. Não, o monte, irmãos, deve haver reverência, porque você vai encontrar com o Senhor, com a presença de Deus. Então, deve ser orado, pedindo propósito a Deus, deve ser orado antes de subir ao monte, deve ser orado então no monte, as petições espirituais, e também na saída, o agradecimento, pelo contato ali com o Senhor, o agradecimento ali pelo propósito ali feito com Deus, porque no monte, irmão, geralmente são áreas ermas, sem casas. Então são locais que, se você subir de qualquer forma, são locais espirituais, locais que também existem espíritos malignos, locais também que tem pessoas com espíritos malignos, porque no monte, irmãos, no monte é um local aberto, então deve haver preparação, assim como no culto. Os hinos da harpa, a oração, a palavra oficial, tudo isso são preparação do ambiente, para que nós tornemos um ambiente como esse, que muitos católicos chamam de garagem, de um bar que virou igreja. Então deve haver uma preparação, porque Jesus, ele não instituiu palácios como igreja. Quem instituiu palácios como igreja foram os governantes romanos, que têm a doutrina de palácios, porque os governantes romanos, os imperadores, eles não iriam cultuar em casas como faziam os antigos cristãos, eles não iriam cultuar ao relento. Então, religiosamente, eles instituíram palácio, mas a presença do Senhor, ela não ali delimita locais de ajuntamento. Locais de ajuntamento podem ser casas, locais de ajuntamento podem ser qualquer lugar que se professa a Deus em comunhão, e ali se torna igreja, porque igreja não é parede, igreja são pessoas. Você pode estar em um palácio, você pode estar ali na capela de São Pedro, mas se você começar a professar um mundanismo, ali deixa de ser uma igreja, deixa de ser reunião. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado como você trata a presença de Deus. Amém? Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo, e vamos falar mais a respeito da obra de Deus, a respeito do aconselhamento bíblico e cristão, a respeito de história da igreja, línguas originais e muitas outras coisas. Deus abençoe.